Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. E esse é um vídeo especial porque nós vamos começar um projeto muito legal, que é uma espécie de Lightning Talk ou uma palestra interna dentro da Coder. A gente vai trabalhar com o pessoal que é do suporte, o pessoal que trabalha no dia a dia aí junto comigo na produção dos cursos, e a gente vai estar trabalhando sobre temas interessantes. Hoje, para inaugurar esse novo formato, eu vou começar ministrando, mas na sequência vocês vão ver os outros meninos ministrando. Vai ter o Lucas, o Marlington, a Letícia, o Lorenzo, então várias pessoas também vão ministrar junto comigo. E para a gente começar, já vou trazer eles aqui. Tem uma observação aí, né? Vocês estão vendo a foto do Lucas Galdino, ele tá em reforma, então ele tá sem câmera hoje, excepcionalmente, mas eu tô aqui com a Letícia, o Lorenzo, o Marlington, e aí eu queria que vocês, como é o primeiro, né, vocês podem se apresentar rapidinho, dizer de onde vocês moram e o nome, e aí depois a gente começa a fazer o nosso cronograma de hoje, que é falar sobre programação funcional. Pode ir na ordem, pelo menos para mim tá aparecendo o Marlington, depois o Galdino, depois a Letícia, depois o Lorenzo. Também. Então pronto. E aí, bom, me chamo Marlington, eu sou estudante de análise de sistemas. Recentemente estou na Coder, trabalhando junto com a galera muito massa. E a gente vai fazer constantemente aqui esses talks aqui para a gente falar sobre sistemas legais. Acho que é isso, a bola para a próxima. Não sei se o Galdino está conseguindo se apresentar agora, senão eu pulo para a Letícia. Vai lá, Bom dia, gente. Tá difícil aqui um pouquinho, mas eu vou tentar me apresentar aqui o mais rápido possível, porque pode ser que comece o barulho já de novo, gente. Eu sou o Galdino, trabalho na Coder tem um tempinho já, tô liderando a equipe do suporte também tem um tempinho, e é isso. Bola para frente aí. É o líder da equipe do suporte, Galdino, né? Sabe muito já. Letícia. Bom, eu sou a Letícia, eu sou estudante de engenharia de computação, eu moro no Rio Grande do Sul e tô na Coder, eu acho que já vai fazer uns 6 meses em breve. Então é isso. Eu lembro que quando tu entrou na Coder, né, eu mandei uma mensagem depois de algumas semanas e tal. E aí como é que tá o estágio, Letícia? Ela, tô fazendo commit todo dia no GitHub, eu tô batendo meu recorde, né, não sei o que, aprendendo coisa nova e tal. Se olhar meu GitHub lá, tu vai ver que tem um mês que eu fiz commit praticamente todo dia. Legal, muito massa. E aí, Lorenzo? E aí, eu sou o Lorenzo, estudo análise de sistemas, e se vocês têm algum curso de Java nosso, provavelmente vou ser eu que vou ajudar vocês lá no suporte. E é isso, vamos aí. E é de que local do Brasil? Eu sou de São Paulo. Legal. Suzano, uma cidade de São Paulo, aqui próximo da capital. Então, pessoal, a dinâmica aqui da nossa talk é que a gente possa fazer um momento live, ao vivo, né? Embora seja aqui uma semi-live, porque a gente está gravando e depois a gente vai soltar isso no YouTube. E a ideia é que possa haver essa interação, possa haver as perguntas, eventualmente perguntas que você está vendo aí, pode ser perguntas que eventualmente os meninos possam fazer, comentários, né? E a gente vai estar aí com um momento bem aberto, né, para que vocês possam falar. Não é um monólogo, e sim um bate-papo em cima de um tema interessante, conduzido por alguém. Hoje sou eu, e em outros dias os meninos devem conduzir algumas dessas talks. Legal? Todo mundo consegue ver a minha tela aí? Eu vou, para começar aqui o nosso exemplo, eu vou criar uma pasta SRC, eu não vou instalar nenhuma dependência, né? Eu tinha até pensado em trabalhar com TypeScript e Jest, né, que é a parte de testes. Até o meu cronograma foi feito em cima disso, mas eu achei que talvez fosse colocar informação demais, isso pode não ficar muito fácil de entender. Beleza. Pessoal, nós vamos começar aqui a nossa talk. Deixa eu só mudar aqui para o meu planejamento. Pronto. Eu vou separar aqui a nossa talk em algumas partes. A primeira parte vai ser alguns exemplos básicos, que eu vou colocar dentro dessa pasta básico. Vou criar aqui uma outra pasta que a gente vai falar sobre array. Existem muitas funções relacionadas que tem muito a ver com essa questão de programação funcional, como map, reduce, filter, que são exemplos bem fáceis de entender alguns dos princípios da programação funcional a partir desses exemplos. Vou
falar um pouquinho sobre callback, né, que também é um conceito que tem tudo a ver com essa questão de você ter uma função recebendo outra função e tal. Eu vou fazer aqui um exemplo final, bem simples, para a gente discutir um pouco de tudo aquilo que a gente... Tentando meio que agregar tudo aquilo que a gente trabalhou na live de hoje, certo? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: vocês conhecem aí quais são os principais paradigmas de programação que existem hoje, que a gente trabalha no dia a dia e tal, que vocês aprenderam na faculdade, ou dar exemplos de algum paradigma e tal? Faculdade a gente pega falando, muito objetos, né? Orientação a objeto, né, um paradigma. Isso. Procedural, funcional. Programação procedural é um paradigma e funcional também é um paradigma. São os 3 principais paradigmas que a gente trabalha em programação hoje em dia, né? E a pergunta é, qual desses paradigmas surgiu primeiro? Vocês têm ideia? Eu diria que é o procedural, né? Procedural. Era aquele macarrônico que ficava até meio perdido o código. Na verdade, na época do macarrônico, né, que era a época de ouro do GoTo, esse é um paradigma não estruturado. O procedural é quando surgiu função, né? E que vem depois. Na verdade, desses 3 paradigmas, o procedural, o OO e o funcional, o primeiro que surgiu foi o funcional. E ele surgiu mais ou menos no final da década de 50, para vocês terem uma ideia. O procedural surgiu no final da década de 60 e o OO surgiu na década de 80/90, né? É mais novo, o orientação a objeto. E uma pergunta que surge é o seguinte: poxa, se o funcional é um paradigma mais antigo, e se hoje em dia as pessoas querem adotar funcional, tipo assim, às vezes falar, tem um código mais funcional, é interessante, ele tem alguns princípios muito bons e tal, que ajuda no você ter um código mais saudável e tal. Por que demorou tanto desde o final da década de 50 até hoje, para adotar de uma forma mais, digamos assim, forte o paradigma funcional? Vocês têm alguma ideia de qual seria talvez um dos problemas do paradigma funcional que fez com que ele demorasse a ser adotado? Eu chuto recursão. Qualquer coisa que tem função, eu chuto recursão. Recursão. É uma questão também. Tem a ver com recurso, né? Consumir recursos e tal. Eu acho que, tipo... Pode ir, Marlon. Não, vai lá, Marlon. Na orientação a objetos, a gente sempre tem, tipo, na criação de jogos, por exemplo, se você for fazer um jogo com paradigma funcional, é difícil, porque na orientação a objetos, você sempre tem ali aquele objeto, aquela instância daquele objeto, tá pronto ali para ser utilizado, modificado e tal. E no paradigma funcional é muito mais difícil você ter tem imutabilidade, né, no paradigma funcional. Então, para você ter aquele looping do jogo sempre rodando ali, daquelas mudando, seria muito mais difícil você controlar isso com funções do que com orientação a objeto. Então, acho que nessa parte de games demorou a surgir mais. Hoje tem, né, games, sim, estão construídos no paradigma funcional. Acho que nessa questão foi muito mais demorado por causa disso, por causa da dificuldade de você controlar todos os seus objetos. Tu ia falar, Lorenzo? Sim, eu acredito que seja o consumo de recursos, porque na década de 50 ainda a gente não tinha muita ferramenta para trabalhar em cima do problema que seria trabalhar de forma funcional, já que tudo tem que permanecer imutável, suas variáveis. Então você tem que copiar toda a rede de novo para depois modificar, então cria um gargalo muito forte em cima disso. Aí, conforme as linguagens foram avançando, acho que surgiu novas formas de trabalhar, por exemplo, com árvores, de forma mais simples, digamos assim. Porque antes você tinha que implementar a sua árvore e tal. Hoje tem bibliotecas para isso, para você trabalhar com programação funcional. Fora a comunidade, que hoje aumentou muito, então a galera tá voltando mais. Não, pois é, hoje um celular ele tem mais poder de processamento do que um grande mainframe na década de 60, 70, né?
Então, Se pá, a como- minha calculadora científica tem mais processamento. exatamente. A calculadora científica da Letícia tem mais poder de processamento. E a questão da programação funcional é exatamente isso que o Lourenço estava falando, que também bate no que o Marliton e a Letícia falaram, que é, por exemplo, jogo, você precisa ter um nível de performance muito alto. E quando você trabalha com programação orientada a objeto e procedural também, você trabalha com esse conceito de referência de memória. E aí você tem várias variáveis que apontam para uma mesma referência, o mesmo espaço de memória. Ou seja, quando você vai para o funcional, você trabalha com imutabilidade, você tem que replicar essa informação e evoluir o dado. Você replica o dado, modificando ele para uma versão mais nova, né? Não gerando efeitos colaterais e tal. Mas a gente vai entrar um pouco mais nisso durante a talk, mas o fato é que programação funcional ele traz um nível de organização do código muito bom, porque você trabalha com alguns princípios super interessantes, como funções pequenas, composição de funções que a gente vai trabalhar aqui, mas tem essa questão de você também trabalhar com imutabilidade, que é algo positivo, principalmente em ambientes de múltiplas threads, você tem múltiplos processadores fazendo processamento e tal em dados imutáveis, isso traz uma segurança muito maior de que o dado vai ser mudado por uma thread e essa thread vai ter acesso a essa modificação e não um dado eventualmente compartilhado com todo mundo. Já quando é referência de memória, você tem problema de concorrência, né? Você pode ter deadlock, coisas do tipo, isso acaba trazendo uma série de dificuldades. Beleza. Para a gente começar aqui nivelando, eu vou criar aqui um exemplo chamado função 1.js, e para a gente não ficar com a questão do tempo muito estourado, algumas coisas eu vou copiar porque vai ficar mais fácil, são coisas bem básicas, tá? Quando a gente cria uma função em JavaScript, normalmente a gente cria uma função assim, correto? Function, o nome da função, e retornando alguma coisa ou fazendo algum tipo de processamento. Essa é uma função nomeada. JavaScript permite também você criar funções anônimas. O que é uma função anônima? Função sem nome, né? Então, basicamente, eu posso criar uma função dessa forma aqui, por exemplo, só que se eu crio uma função que não tem nome, para que ela vai servir? Existem dois cenários que uma função sem nome serve. Ou eu crio uma função que é uma autoinvocada, que eu coloco aqui dentro, e aí eu chamo a função, isso aqui também dá certo, ou seja, eu tenho uma função sem nome. Para que eu crio uma função sem nome para chamar logo ela na sequência? Porque às vezes na web você não quer criar uma variável, tipo assim, fora de um escopo. Eu não quero criar uma variável aqui, por exemplo, let a igual a 3. Não, eu prefiro criar ela dentro de um escopo, de uma função, porque ela só fica visível aqui nesse escopo. Então esse é um modelo, né, de você criar uma função. Mas se eu criar uma função simplesmente anônima, assim, não vai funcionar. E aqui a gente pode atribuir uma função a uma variável. E aqui nós temos um conceito importante de programação funcional. Eu não sei se vocês sabem o que é que significa você ter a capacidade de atribuir uma função para um valor. E como é o nome desse conceito dentro de programação funcional? Alguém arrisca dizer que conceito é esse? Nós temos dois conceitos, né? Nós temos um chamado Higher Order Function, função de alta ordem, e nós temos um outro conceito chamado First Class Functions. E um desses dois conceitos bate exatamente com essa ideia de eu tratar a função como um dado. Ou seja, se eu trato a função como dado, eu posso armazenar uma função dentro de uma variável ou dentro de uma constante. Porque, na verdade, esses dois conceitos são muito interligados, né? Mas, nesse caso, é um conceito específico. Vocês chutariam a dizer que conceito é esse? Esse é o de primeira classe, né? Quando você pode atribuir uma variável. Porque Exatamente. você só pode ter higher order function se você tem uma linguagem que permita você atribuir a uma variável a função. Isso aqui é um first class function. Quando você pensar, tipo assim, cidadão de primeira classe, né? Eu penso na Rainha Elizabeth, né? Eu penso na alta nobreza e tal. Então, o que quer dizer a função, né? Eu já até falei isso em alguns vídeos, para mim, a função é como se fosse o rei do JavaScript. Se você quer entender programar JavaScript, você tem que entender muito profundamente como a função
funciona dentro da linguagem. Não sei se vocês concordam. Porque JavaScript é totalmente centrado em função. Eu quero criar uma classe em JavaScript. Por baixo dos panos, essa classe também é uma função, certo? Então, nós temos aqui essa forma de declarar o que a gente chama de function expression, e aqui é function declaration. Então, nós estamos declarando uma função, e aqui nós estamos criando uma expressão baseada numa função, que é uma function expression. Uma outra forma também que você tem de criar função é usando a sintaxe que veio lá do ECMAScript 2015, né? Eu posso até tirar aqui os parênteses se quiser, se eu tiver apenas um único parâmetro, que é usando arrow function, tá? Eu não sei vocês, mas a arrow function, ela tem uma vantagem, na verdade duas vantagens. Uma é que você escreve menos, outra é que você tem a questão do tratamento do des. Eu não vou entrar aqui porque o tratamento do des é um dos maiores traumas que a galera tem em JavaScript. Como funciona o des dentro do JavaScript? Tem hora que funciona de um jeito, tem hora que é de outro. No caso da arrow function, ela é bem estável. O des funciona de acordo com o contexto que a função foi escrita, que a gente chama de contexto léxico, mas eu não vou entrar muito no mérito da questão aqui. Mas o que eu queria salientar é que, embora você escreva pouco com a função arrow, para algumas pessoas isso não é bom. Eu não sei se vocês têm também essa sensação. Às vezes você faz um código tão curto, tão pequeno, que esse código passa a ficar mais difícil de ser entendido. Porque você está fazendo várias coisas ali em um curto espaço de tempo. Quando você escreve mais, fica até mais didático para quem está lendo entender o seu código. Então, a gente tem que ter um balanço legal entre você escrever pouco código e você eventualmente ter um código mais difícil de ser entendido, e você escrever um pouco mais de código e ter um código um pouco mais claro de ser entendido, tá? Então, acho que tem esse trade-off aí. E uma das coisas mais importantes relacionadas à programação funcional é que sempre você consegue criar uma função tão pequena e dar um nome para ela significativo que quando você junta as funções, você começa a entender mais fácil o código, porque cada pequeno trecho tem um nome. Você deu um nome para aquela função, né, de forma reusável, e você consegue compor tudo isso para formar a sua lógica mais completa. Então, eu vou chamar aqui essas três funções, e eu vou querer chamar uma quarta vez. Então, se eu executar, eu estou usando o Code Runner, né, que é um plugin do Visual Studio Code. Então, aqui nada demais, né, eu criei três funções, executei as funções usando Function Declaration, Function Expression e Arrow Function. E uma outra questão que a gente pode fazer em JavaScript eu posso simplesmente, se eu quiser, passar mais parâmetros do que a função pediu. A função pediu apenas um único parâmetro, eu posso passar vários parâmetros, inclusive eu posso chamar a função sem passar nenhum parâmetro. O que vai acontecer é que quando eu não passo parâmetro, ele chama undefined, né? E se eu passo mais parâmetros, os parâmetros extras são ignorados. Outras linguagens de programação vai gerar erro. JavaScript ele é bem tranquilo em relação a isso, então é uma coisa que no começo para mim era bem estranho, mas hoje eu já estou bem familiarizado com essa questão de como JavaScript trata função, né? Parâmetro que você pode passar mais ou menos, e você também tem como ter acesso a esses parâmetros. Até aqui tudo bem, tranquilo. Esse é a parte mais básica da linguagem. Tudo bem? Tranquilo. Por enquanto, sim. Legal. Uma outra funcionalidade, diria assim, relacionada à programação funcional, é que em JavaScript você está sempre passando uma função como parâmetro para outra função. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui uma função que vai imprimir no console 2 vezes o resultado de uma função que eu passei para cá. Certo? Eu passei uma função, eu espero que isso seja uma função, e aqui dentro eu quero imprimir no console duplicado 2 vezes aquilo que é resultado da chamada dessa função. Então, aqui dentro dessa função, eu posso invocar essa função. Ou seja, como eu consigo armazenar uma função dentro de um parâmetro, dentro de uma variável ou dentro de uma constante, a implicação imediata é que eu consigo passar uma função como parâmetro para outra função.
Aí, acho que a primeira pergunta que surge é, beleza, mas para que serve isso, né? Para que eu vou usar uma função sendo passada como parâmetro para outra função? Isso aqui tem uma implicação absurda em termos de funcionalidades, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, basicamente, o que eu posso fazer aqui, eu posso invocar essa função, posso, por exemplo, chamar aqui um console.log e invocar essa função dentro do console.log, para que ela, sei lá, seja impressa no console, posso chamar isso 2 vezes. Por exemplo, vou fazer o que eu quiser, fazer uma lógica, chamar a função, pegar o retorno e fazer da forma como eu achar interessante. Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma função bem simples, chamada bom dia. Daqui a pouco a gente vai complicar um pouco mais as coisas, né? E eu posso chamar isso aqui para cá, ó. Posso chamar imprimir 2 vezes, tá? E eu vou chamar aqui a função bom dia. Existe algum erro nesse código? Sim ou não? Os parênteses ali no bom dia. Por que eu não devo chamar os parênteses aqui no bom dia? Porque quando tem uma função e os parênteses, tu tá chamando a função. E quando a gente quer passar uma função como parâmetro para outra função, a gente não pode chamar a função. A gente tem que passar, tipo... Aí eu já vou entrar nessa questão do... que eu aprendi em C, que é a questão da memória. A gente vai estar passando a referência da memória do bom dia, tipo, o lugar na memória do computador onde a função bom dia está armazenada, para a função imprimir 2 vezes. Aí a função imprimir 2 vezes vai ir lá nessa posição e vai executar a função. Se a gente colocar esses parênteses, a gente vai estar executando a função primeiro e depois o resultado dessa função vai ter sendo passado para a função imprimir 2 vezes. Exatamente. Quando você faz isso aqui é exatamente a mesma coisa de que eu fizesse isso aqui, ó. Se eu pegasse o retorno dessa função, já que eu estou chamando a função bom dia, e estivesse passando o retorno para cá, não é? Ou seja, é equivalente, porque já que eu estou invocando a função e essa função retorna uma string, então é como se eu estivesse passando a string para cá. E no final das contas, eu não quero chamar a string como se fosse uma função, porque vai gerar problema. O que eu quero, na verdade, é passar a referência, como a Letícia falou, de onde essa função está definida na memória. De tal forma que se esse parâmetro fn aponta para o mesmo local de memória, tanto faz eu invocar como se fosse bom dia, ou se eu estiver invocando como fn, porque na verdade eu estou invocando um espaço de memória como uma função, e aí ele vai executar. Então, a possibilidade de passar uma referência para uma outra função. Então, eu estou uma função recebendo uma outra função como parâmetro, e aqui dentro eu estou executando essa função. Algumas coisas, eu não sei com vocês, mas comigo acontece da seguinte forma: algumas coisas eu preciso tirar um tempo, né, e correr, e tocar um violão, e jogar um futebol para você... Eu sei, a frase eu entendi. Eu só posso passar uma função comparando para outra função. Mas se isso é novo, e quando foi novo para mim, não foi tão fácil de... Ok, tá certo, eu entendi, mas não entendi, entendeu? Então, algumas coisas precisam de um certo tempo, precisa você testar várias vezes, até que você se sinta tranquilo e à vontade com aquela característica da linguagem, certo? Então, para mim acontece isso. Então, às vezes você precisa dormir, você precisa tirar um tempo, assistir de novo, aí você, rapaz, agora eu tô ficando mais tranquilo com esse conceito. Então, para quem tá vendo pela primeira vez, nem todos os conceitos são fáceis, às vezes ele até você entende, mas fica aquela sensação de que não está ainda 100% compreendido, né? Nós vamos criar aqui um exercício 3, se vocês tiverem alguma pergunta, aí a gente vai discutindo, mas vou indo aqui para o exercício 3, e nós vamos criar aqui, eu vou criar uma lista de produtos, tá? Com 2 produtos, e eu vou querer fazer aqui como se fosse obviamente, cálculo de imposto é absurdamente mais complexo do que isso, né? Não dá para simplificar como uma mera multiplicação e tal, mas para a gente simular, vamos supor
que eu tenha duas funções, eu vou criar aqui duas funções arrow, uma chamada imposto São Paulo e a outra chamada imposto Rio de Janeiro. Basicamente, o que essa função faz é pega o preço do produto, aplica aqui um percentual de imposto e vamos supor que tenha um segundo imposto aí fixo, né? Sei lá, um imposto estadual fixo e um outro imposto estadual que seja de acordo com o preço do produto. Beleza, então nós temos aqui um imposto de São Paulo, um imposto do Rio de Janeiro e tal, e eu quero calcular o preço de uma venda. Então, eu poderia criar toda uma lógica fazendo tudo para São Paulo, fazendo tudo para Rio de Janeiro e tal, mas o fato de eu conseguir passar uma função como parâmetro para outra função faz com que eu consiga ter algo que é extremamente poderoso na computação, que é o que a gente chama de composição. Composição funciona muito bem na orientação a objeto e funciona muito bem também no paradigma funcional. Só que na orientação a objeto, a gente vai fazer composição de objetos. Um objeto, ele é composto por outros objetos e tal. E no paradigma funcional, a gente tem a composição como sendo a composição de funções. Ou seja, eu vou ter funções pequenas que fazem uma única coisa, ou muito próximo de uma única coisa, e a gente vai compondo essas funções que a gente possa reutilizar na nossa aplicação, e a partir dessa composição de funções a gente consegue, eventualmente, criar toda uma funcionalidade maior. Você quer fazer um pipeline, por exemplo, para concluir alguma coisa, você vai criando funções pequenas e tal. Tá? Então, eu tenho aqui duas funções, uma para calcular o imposto. Então, como é uma função arrow, eu recebo aqui um parâmetro, não preciso colocar os parênteses, e automaticamente aquilo que estiver depois da seta, se não tiver par de chaves, né, se não tiver o corpo da função, ele vai retornar. Então, aqui eu vou trazer aqui uma função, e depois quando for para alguns exemplos mais complicados, a gente vai digitando, tá? Então, o que é que eu estou fazendo nessa função? Eu quero calcular o valor final da venda. Então, eu vou receber aqui uma função que vai calcular o imposto e vou receber a lista de produtos, tá? Aqui eu não estou usando map, reduce, filter, porque eu não falei ainda, e a gente está fazendo o velho e bom for. Então, eu estou fazendo um laço for em cima dos produtos. Para cada produto, eu pego o preço do produto e passo para a função para calcular o imposto, né? Seria o preço já com o imposto acrescentado, talvez até fosse legal mudar o nome da função para ficar claro isso. E depois eu multiplico pela quantidade de produtos e eu vou somando até que no final eu tenho o total. Então, eu posso simplesmente chamar aqui a função para calcular o preço final e eu passo a função de imposto aqui, e essa função ela é chamada com preço, no final eu tenho um preço atualizado, né, com a porcentagem acrescentada e o valor fixo. Só para a gente mostrar aqui um exemplo um pouco mais prático do que o exemplo passado. Eu ainda estou na mesma ideia do exemplo passado, que eu posso passar uma função como parâmetro para outra função, tá? Então aqui eu consigo passar todos os parâmetros e no final a gente tem aqui o valor, né? Em São Paulo vai ser um pouco mais barato do que no Rio de Janeiro, seguindo essa lógica de cálculo aí, tá? Claro que, como eu falei para vocês, calcular imposto é muito mais complicado que isso, mas só para dar aí para vocês uma ideia de como passar uma função como parâmetro para outra função. Até aqui, tudo tranquilo? Basicamente, a minha ideia é nivelar para que a gente possa, eventualmente, para exemplos um pouco mais complicados. Tá tranquilo, Sim. né? Sim, eu só queria fazer um comentário ali na questão de passar a função para outra função, que é uma coisa que vocês que começaram na programação talvez não saibam ainda, mas o console.log ele é uma função. Então, a gente tem a função console.log que está recebendo a função valor final da venda. Uhum. Então, funções Exatamente. inceptions. Uhum. Você pode, inclusive, dependendo da situação, chamar uma função, sei lá, você chama aqui minha função e você passa a referência do console.log. Você poderia fazer isso. Já que console.log, log é uma função, né? Então, eu posso usar essa mesma ideia, passar uma referência, note
como a Letícia tinha falado agora há pouco, né? Eu não estou invocando a função imposto São Paulo e nem invocando a função imposto Rio de Janeiro. Eu estou simplesmente passando as referências, tá? Eu vou criar aqui uma outra função. Eu copiei o console.log, mas eu queria criar aqui o exemplo função 4.js. Opa, 4.js. E nesse exemplo, eu vou trabalhar um outro conceito, que é um conceito relacionado com esse conceito de higher order function, né? Tem que enrolar a língua. Então, aqui é o conceito de first class function, né? E eu vou copiar aqui, ó, higher order functions tem a ver com esse conceito aqui, que eu comecei na função 2, que é uma função, ela permite que eu passe uma outra função como parâmetro. E um outro conceito relacionado a esse conceito de higher order functions é o fato de que uma função consegue retornar uma função. Então, só como efeito de exemplo, eu vou criar aqui uma função teste. Em JavaScript, eu posso definir uma função dentro da outra. Então, eu posso criar aqui uma função interna, que faz alguma coisa aqui dentro, né? Posso implementar alguma lógica, e essa função teste pode retornar a função interna. Então, eu posso fazer isso em JavaScript. Ou seja, uma função que retorna outra função. E eu estou definindo uma função dentro de uma função maior. Pegando aqui um exemplo, que é o exemplo que eu quero trabalhar com vocês aqui, imagine que eu vou criar aqui uma função chamada multiplicar. E essa função vai receber dois valores, A e B, ou sei lá, tá aqui X e Y, vou ficar mais chique. E basicamente essa função eu vou retornar X multiplicado por Y. Até aqui tudo bem, a gente já trabalhou, já conhece o conceito de função, acredito, já que essa aula não é uma aula para quem está iniciando no JavaScript, né, para quem já conhece um pouco e vai entender um pouco sobre função. E aí eu vou colocar, por exemplo, 2 multiplicado por 3. Legal. Executei aqui, então eu tenho o valor... eu não estou chamando a função, né? Tenho que chamar. Multiplicar, passando 2 e 3. Legal, deixa eu limpar aqui o console, executando, e nós temos o valor 6. Certo. Vamos supor que eu queira retornar uma função. Em vez de fazer a multiplicação direta, eu quero retornar uma função. Então, eu poderia, seguindo essa mesma lógica, não fornecer o parâmetro y, e aqui eu vou retornar uma função, que pode ser uma função anônima, sem nome, que vai receber o segundo parâmetro, que é o parâmetro y, certo? E aqui eu vou fazer x multiplicado por y. E para que isso, né? O que é que vai melhorar nosso código com isso? Isso aqui, a propósito, é uma técnica. Vocês sabem o nome dessa técnica aqui? Da programação funcional? É bem conhecida. Eu posso até chutar, mas eu não tenho certeza, porque a função consegue guardar o valor de x, a outra função consegue guardar o valor de x lá em cima, acho que é closure. Eu não Tem lembro. closure envolvido também, mas essa técnica especificamente é chamada currying. Se você procurar aí, Tá. programação funcional currying, né? Ou seja, qual é a ideia do currying? É que você vai passar os parâmetros de forma parcial. Ou seja, em vez de eu passar tudo de uma vez, eu passo ele de forma parcial. Né? Existem linguagens de programação que todas as funções são definidas dessa forma, como currying. E aí você pergunta, Léo, qual é a vantagem de eu ter uma função definida dessa forma em contrapartida com a outra forma, com a primeira forma que eu estava passando todos os parâmetros de uma vez? Alguém tem ideia? Porque se eu for chamar essa função da forma como está, eu não posso chamar mais ela assim, ó. Concordam? Porque isso aqui vai retornar uma função. O parâmetro 3 será ignorado, porque essa função só recebe um parâmetro, e ele vai retornar essa função aqui como resposta. Então, se eu executar, ele vai me retornar uma função anônima. E para eu chamar essa função aqui, eu preciso passar o primeiro parâmetro assim, e eu posso chamar o segundo parâmetro assim. Ou seja,
só me deu mais trabalho, porque colocar uma vírgula aqui é mais natural do que colocar os parênteses, concordo, né? Então, assim ela funciona. Mas qual é a vantagem, né? Tá aqui o valor 6. Qual é a vantagem de eu não exigir todos os parâmetros de cara? É porque eu consigo criar versões intermediárias dessa função. E por isso eu consigo até ter mais reuso no meu código. Então, imagine a seguinte situação, que você tenha que, sei lá, triplicar uma série de valores. Eu tenho que triplicar, por exemplo, 12, triplicar 17, triplicar 20, triplicar aqui 123 e tal. Então, imagine que isso é uma função mais complexa, não só multiplicar, é uma função que você tem que fazer parte de uma lógica a partir de um primeiro parâmetro e um segundo parâmetro que fica mudando de forma mais frequente. Que eu vou já mostrar esse exemplo no caso do imposto, tá? Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Por que não pegar essa parte aqui, multiplicar por 3 e criar uma função chamada triplo, que recebe multiplicar por 3, e agora, em vez de eu ter que multiplicar por 3 chamando isso aqui, eu posso simplesmente chamar a função triplo. Ou seja, eu guardei um estado intermediário dessa função, certo? Salvando aqui valor, e eu posso criar, por exemplo, uma função que vai me fornecer o dobro. E aí, se eu quiser agora gerar o dobro de alguma coisa, basta eu colocar, por exemplo, dobro de 12. E aí nós teremos os valores, né? 36, 24, 51, 60, 300, alguma coisa. Ou seja, quando você usa o currying, que é uma técnica da programação funcional, que o JavaScript suporta, exatamente porque você consegue retornar uma função como parâmetro de uma outra função, tá? E essa aqui, não necessariamente eu preciso retornar ela como anônima, mas eu posso, por exemplo, criar uma função chamada finalizar multiplicação, e eu posso retornar isso aqui. Então, basicamente, a forma como você prefere fazer, tá? Então, você pode criar uma função dentro de outra função e retornar, ou mesmo retornar uma função anônima, que seria talvez o mais... O pessoal faria com maior frequência aqui, né? Já que é algo simples e que não é tão complexo assim. Então, o fato é que a gente tem aqui, tá? Essa ideia do currying, tá? E para a gente finalizar, eu vou pegar esse outro exemplo aqui, na verdade é o exemplo 3 do imposto de São Paulo. Eu vou copiar e gerar aqui uma função 5.js, e aqui a gente tem esse exemplo. Então, o que é que eu posso fazer em relação a esse questão de calcular o valor final de venda? Eu posso simplesmente pegar todo esse código aqui e retornar ele a partir de uma função que vai receber os produtos. Então, em vez de eu receber os produtos aqui, eu vou receber os produtos nessa segunda função. Então, em vez de chamar dessa forma, eu vou ter que chamar assim, correto? Então, eu vou substituir a vírgula pelos parênteses. Se eu executar, vai funcionar, ele vai calcular. Só que agora a gente tem a possibilidade de, por exemplo, a partir da composição, eu posso dizer o seguinte, ó, pegue o valor final, que é essa função, e pegue aqui o imposto de São Paulo. Pega o valor final e coloque o imposto do Rio de Janeiro. E eu vou criar uma função, que é exatamente essa função anônima aqui, será armazenada aqui, ó, valor final São Paulo e valor final Rio de Janeiro. Então agora eu não preciso chamar ela dessa forma, porque eu consegui gerar uma versão intermediária da função, e aqui eu consigo simplesmente chamar valor final, e você vai ver que os resultados são exatamente os mesmos, só que agora usando o currying. Então, essa é uma técnica que te ajuda a compor melhor a tua lógica, passando uma função com uma função como parâmetro, retornando uma função, você consegue fazer aí toda uma lógica para que você consiga ter reuso, para que você consiga ter funções parciais, e essas funções parciais você consegue dar nomes específicos para parâmetros específicos, porque como eu passei o imposto de São Paulo, agora eu tenho um valor final de São Paulo, que eu não preciso agora me preocupar e ficar todo o tempo passando esse mesmo parâmetro. Já tem uma função pronta para chamar e passando os produtos, tá? E se você
tiver uma forma mais complexa de calcular imposto, que um vai calculando sobre o outro, eventualmente você pode criar aí uma composição mais complexa para fazer esse tipo de cálculo. Então, o que a gente falou até agora foi que tem o conceito de first class function, que eu posso armazenar a função como um dado, né? Posso armazenar em variáveis e constantes, e falamos sobre um outro conceito chamado higher order function, que uma função, ela retorna outra função e uma função recebe parâmetro como função. Isso aqui, pessoal, é a base da programação funcional, com algumas outras questões aí, por exemplo, imutabilidade, que a gente comentou, né? Ou seja, trabalhar com imutabilidade o máximo possível, né? Você ter objetos que não podem ser modificados e que eles evoluem a partir do momento que você começa a interagir com eles, gerando cópias e tal, também é um princípio muito importante. Deu para entender esse exemplo? Ficou tranquilo? Eu entendi, mas eu lembro a primeira vez que eu vi isso aqui me assustou muito. Isso. Eu tive que rever, porque eu não entendia de jeito nenhum. Isso, mas... Não consegui entender. Demora, porque, tipo assim, demorou muito. Porque daqui, desse ponto, tipo assim, qual é o fato? Se eu colocasse assim, qual é o fato? O fato é o seguinte, que você tem uma função, sei lá, externa, e essa função externa pode criar dentro dela uma função interna, e que ela faz alguma coisa, por exemplo, sei lá, console.log, olá, eu sou a interna, eu sou a fn interna. Pronto. Então, basicamente, você pode retornar a função interna a partir de uma função externa. Isso aqui é o fato. Isso aqui é um mecanismo, tá? Então, eu sei que se eu fizer console.log externa, simplesmente chamar externa, o que é que eu vou receber como resposta? Essa função. E se eu fizer externa 2 vezes, a partir dessa primeira chamada, eu recebi essa função, e agora eu estou chamando a função interna de tal forma que ele vai mostrar isso aqui no console. Então, executando isso, você vai ver, aqui eu nem precisava ter, na verdade, dentro de um console, pode ser assim, tá? Então, eu tenho a função interna sendo devolvida e o console sendo impresso. Então, isso aqui é o mecanismo, é o fato. A partir disso, como você vai criar as lógicas na sua aplicação é o que é o pulo do gato. É o que vai exigir experiência, que vai exigir treino, que vai exigir você olhar código de outras pessoas e tal. Mas entendendo aqui o fato, faz com que você consiga... Pronto, eu entendi que eu consigo criar uma função dentro de outra função e consigo retornar. Qual é o outro fato? É que você consegue passar uma função como parâmetro. Para uma função, beleza, existe ali o mecanismo. Entendeu o mecanismo? Ok. Agora, como é que eu vou usar esse mecanismo? Não é do dia para a noite. Você até pode entender o fato de que uma função retorna uma função em um curto período de tempo, 1, 2 dias. Como você vai usar isso na prática, aí é outra coisa. Então, a gente não pode confundir o que é o fato do que é, de fato, como é que a gente vai aplicar isso em um sistema real, para montar uma lógica real e coisas do gênero, entendeu? Em relação a gente vai aqui para o array, tá? Eu vou criar aqui um exemplo que ele tem como objetivo tratar também, eu vou mostrar um exemplo de array, né? Map, filter, reduce, tá? Mas vocês sabem a diferença entre o padrão imperativo, né? A forma imperativa de você trabalhar com código, ou a forma declarativa. Vocês conhecem essas duas formas, imperativo versus declarativo? Vocês sabem o que é que significa isso ou não? Então, eu estou falando no imperativo sobre isso aqui, ó. Imperativo versus declarativo. No imperativo você escreve exatamente o que o computador tem que fazer, né? Linha a linha, uma abaixo da outra. Já no declarativo você
constrói informações mais genéricas que elas podem fazer coisas diferentes, dependendo do que você passa para ela. Eu acho que é isso. Tem essa explicação, acho que é exatamente o que é. O imperativo, ele trabalha o como. O declarativo trabalha o que precisa ser feito, certo? Não sei se isso é genérico o suficiente, mas, por exemplo, eu vou abrir aqui um arquivo novo, vai ser um arquivo HTML, eu vou colocar aqui um HTML, por exemplo, eu tenho aqui um título, vou colocar aqui, sei lá, teste, vou criar aqui um LI, por exemplo, Ana, Bia, Carlos. HTML, ele dá para ser categorizado como imperativo ou declarativo? O que é que vocês acham? O HTML é uma linguagem declarativa ou imperativa? Não quero arriscar, não sei. Você está dizendo... Eu peço ajuda dos universitários. Você está dizendo aqui, ó, Eu acho que é imperativa. Você está dizendo como ou o que? Aqui, eu estou dizendo o que deve ser feito e não como. Por quê? Porque o como vai exigir... Tu já imaginou? Aqui ele vai imprimir uma lista não ordenada no browser, concorda? O que eu estou dizendo para o browser é o seguinte, eu quero uma lista não ordenada que tenha 3 elementos, a Ana, a Bia e o Carlos. Como o browser vai mostrar isso na tela? Como ele vai colocar os pixels na tela, a bolinha, em que posição ele vai colocar, isso aí quem vai definir é o browser. Eu estou dizendo o que eu quero que ele faça. Isso aqui é um exemplo de uma forma de você criar uma interface de forma declarativa. Ou seja, você não está dizendo para o browser como é que ele vai fazer, como é que ele vai jogar o título lá naquela aba. Eu não sei. Eu não sei como é que o Chrome internamente gerencia isso. Mas eu sei que eu quero que ele coloque um título lá. Esse é o quê? É o que eu quero. Como ele vai colocar lá, aí é uma questão do próprio Chrome implementar. Então, percebam que o HTML, ele é uma linguagem declarativa, certo? E aí, um outro exemplo que eu poderia dar de declarativo versus imperativo é, por exemplo, select asterisco from usuários, where ID igual a 1002, por exemplo. Isso aqui, pessoal, é declarativo ou imperativo? Declarativo se seguir a mesma lógica. Porque você não sabe como que ele vai trazer para você as informações. Só que parece imperativo porque você tá mandando ele fazer alguma coisa. Isso que me confunde. Sim. O fato de eu estar passando um comando não quer dizer que isso seja imperativo. Mas o que eu estou dizendo para o banco de dados é o seguinte: o que é que eu quero? Eu quero todos os atributos, né, todas as colunas da tabela usuário, pegando especificamente o ID 1002. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dar um full scan na tabela, vai procurar a tabela inteira? Ele vai usar um índice para procurar o elemento? Não sei. Ele vai procurar um índice de trás para frente, de frente para trás? Ele vai fazer uma busca binária? Não sei como é que ele vai fazer. Eu sei que eu disse para ele o que é que eu quero. Então, eu quero que você me arranje, você consiga obter o usuário de ID 1002, tá? E se eu falar alguma palavra que você não conheça, viu, Letícia? Aí tu pede para eu traduzir, que pode ser que de vez em quando alguma palavra não seja conhecida de vocês. Mas vamos lá. Digo então mesmo. Aqui também... que foi? Digo mesmo, se eu falar alguma coisa que vocês não entendam, me perguntem, por favor. Tá certo, a gente faz a tradução simultânea aqui, né? Isso aqui também é um exemplo de código declarativo, porque eu não estou dizendo como, eu estou dizendo o que é que eu quero, tá? Então, se a gente pegasse esse mesmo exemplo de código declarativo, eu vou colocar aqui o código declarativo e depois eu vou mostrar para vocês o código, vou colocar o código imperativo, melhor dizendo, e depois eu vou mostrar o código declarativo. Então, eu tenho aqui uma lista de alunos, tá certo? A Ana,
a Bia, o Carlos e a Daniela. Só quem passou aí foi a Daniela, o resto provavelmente vai para a recuperação, certo? E como é que eu faria esse código de uma forma imperativa? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui no código imperativo, e eu vou colocar aqui por partes, eu vou criar aqui um novo array, tá? E eu vou retornar esse novo array aqui de aprovados. E eu vou fazer aquele velho e bom for. Ou seja, eu vou dizer para a linguagem de programação como é que ele precisa fazer. Então, eu vou ter que fazer aqui um laço for para percorrer cada elemento. Eu vou precisar definir aqui qual é o critério que eu vou usar para dizer se o aluno está ou não na lista de aprovados. E aqui eu vou lá e mando, por exemplo, ele colocar na lista de aprovados cada aluno que passar por esse critério. Então, se eu quiser executar esse código para a gente ver a lista de aprovados no final, executando ele, ó, a versão imperativa, nós temos a Daniela como sendo a única aluna que foi aprovada nessa turma. Como é que eu faria para fazer esse código de uma forma imperativa? Aqui, o que é mais importante nessa lógica? O que é que nessa lógica ela é específica do nosso problema? Por exemplo, poderia ter um país que a nota de corte para ser aprovado ou não seja 5. Mas alguns países é 6, outros países 6,5, outros 7, o outro usa letras e tal. Então, a coisa mais importante em termos de lógica, nesse exemplo super simples, né, que é bem comum de se trabalhar, é essa parte aqui, ó. Isso aqui é a minha lógica. O resto é percorrer array, criar um array novo, colocar dados no array, retornar um array, tudo isso aqui são coisas que eu estou dizendo para o computador, para o JavaScript, como ele deve fazer, mas a minha lógica mesmo, que é específica, que ele não sabe, é isso aqui. Então, se eu for criar um código declarativo, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma função para dizer quando é que um aluno está aprovado ou não. Então, eu coloco, por exemplo, aqui, ó, aluno aprovado, e aqui eu espero receber um aluno como parâmetro, e usando aqui uma função arrow, eu vou retornar verdadeiro ou falso se o aluno estiver aprovado. Ou eu posso colocar aqui, sei lá, está aprovado, e aí eu coloco aluno, ponto, e aí eu tenho um atributo nota, tem que ser maior ou igual a 7. Ah, Léo, mas um colégio aqui é 6,8. Aí você pode criar uma função lá, sei lá, uma lógica 6,8 para o seu sistema. Mas isso aqui é o meu critério, né, para dizer que um aluno está aprovado ou não. Daí eu posso usar a programação funcional, ou seja, eu posso deixar que a linguagem resolva para mim essa questão. E daí a gente tem uma função chamada filter, tá? E eu já tenho um vídeo na Coder que eu explico bem direitinho map, filter e reduce, né? Basicamente, o filtro, ele vai filtrar os alunos de acordo com determinado critério. Então, eu posso chegar aqui e colocar, eu vou ter uma função chamada, sei lá, alunos aprovados, e aqui eu vou receber nessa função uma lista de alunos. E nessa lista de alunos, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a lista de alunos e vou chamar a função para filtrar a lista de alunos, que é a função filter. E basicamente o que eu vou dizer para ele é qual é o critério que eu vou usar para filtrar. E aí eu passo uma função dizendo, ó, filtre apenas os alunos que estão aprovados, tá? Ou o aluno que está aprovado. Então, nesse caso, você percebe que o código, embora seja menor, ele, tipo assim, ah, Léo, eu não sei o que é que a função filter está fazendo, mas basicamente ela está filtrando por um determinado critério. Se essa função retornar verdadeiro, o elemento fará parte nessa nova lista, nesse novo array, e se for falso, o elemento não estará no array resultante. Então, basicamente o que eu quero mostrar aqui é essa questão de programação declarativa, imperativa versus declarativa. No imperativo, você tem que criar um array,
você tem que percorrer os elementos, colocar aqui o seu filtro, adicionar no array e retornar. E aqui não. E note que eu estou criando funções pequenas e eu posso, em outro momento, em outro cenário da minha aplicação, reusar essa mesma função sem precisar reescrever ela de novo. Imagine que a lógica de o aluno estar aprovado ou não tem a ver com a nota, tem a ver com ele estar pagando tudo em dia, tem a ver com o comportamento, tem a ver com a frequência, tem a ver com várias outras questões. E aí você implementa uma única vez o critério se o aluno está aprovado, e a partir disso, vamos supor que dentro do aluno tenha uma flag dizendo que se ele está com todas as mensalidades em dia. Vamos supor que dentro do aluno tenha lá a frequência média dele em todas as sei lá, disciplinas e tal, ou a frequência média dele no ano letivo. Então, é possível que dentro do aluno você tenha todas as informações para chegar nessa conclusão, e aí você faz isso uma única vez e você reusa isso sempre que for necessário. Então, nesse caso, eu posso pegar esse mesmo console.log aqui, só que em vez de chamar a versão imperativa, eu posso chamar a função declarativa, né? E ele gerou algum problema, por quê, hein? O nome da função ali na linha 24. Porque eu acho que eu coloquei o nome errado, né? Função. Os alunos provados vai ser aprovado, exatamente. Então, executando, nós temos aqui o mesmo resultado, só que aqui usando uma forma declarativa, tá? Então, para a gente finalizar, existem outros exemplos, tá? Mas eu vou fazer aqui um exemplo desafio. Eu não sei se eu deveria fazer, porque talvez fosse interessante eu falar sobre map, reduce e filter, né? Que são três funções que realmente fazem uma diferença muito grande na hora de você trabalhar com os dados, porque a gente trabalha muito com array, né? Então, essas três funções são importantes. Deixa eu fazer aqui uma pequena configuração aqui ao vivo, porque eu não deixei aqui o meu tablet ligado, mas espera aí. Tablet ligado, agora eu vou ver se ele está configurado. Está. Agora está faltando eu colocar só a aplicação. Deixa eu colocar aqui a aplicação, que é o seguinte, também a gente não quer demorar demais aqui Pronto, vou pedir para ele mostrar. E aqui, eu queria que ele limpe isso aqui que eu tinha feito o desenho. Vamos lá. Então, para a gente entender essas três funções, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui uma aba nova. Eu vou pedir para ele mostrar novamente aqui. Pronto. Nessa aba aqui, eu vou mostrar para vocês a ideia da função filter. Então, eu tenho aqui a função filter, que é a função que eu usei. Basicamente, a gente tem aqui um array de elementos, né? Lá, tenho alguns elementos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o número 1, o número 7, o número 3, o número 4, o número 5, o número 9, o 8 e o 0. E vamos supor que eu queira aplicar aqui uma lógica que no meu filtro, tá muito bonito não aqui o filtro, mas beleza. Então, eu tenho aqui o meu filtro. A lógica é o seguinte: qualquer número n, que seja maior ou igual a 5, ele vai ser, digamos assim, pertencer ao array resultante. Então, basicamente, o que é que ele vai fazer internamente? O filtro ele vai percorrer cada elemento, passando por cada elemento, aplicando essa lógica. Se o resultado for verdadeiro, se o resultado for true, significa que esse elemento estará no array resultante, e se o resultado for falso, quer dizer que o elemento não pertencerá ao array resultante. Então, por exemplo, 1 é maior do que 5? Não. Então, isso aqui não estará no array resultante. 7 é maior? Sim. Ficará no array resultante. 3 não. 4 não. 5 sim, porque é igual, né? N igual a 5 também passa. 9 sim. 8 sim. E 0 não.
Então, no final, o array resultante vai ter 4 posições. Então, eu teria aqui um array com 4 posições, que vai ter o número 7, o número 5, o número 9 e o número 8. Então, basicamente, isso é o que o filter faz, tá? E para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte. Vocês aqui que estão presentes conhecem o Reduce? Eu não vou explicar o Reduce hoje, mas eu vou fazer um exemplo final para a gente concluir a aula usando o Reduce, certo? E aí, numa segunda aula que a gente possa fazer sobre programação funcional, aí eu vou explicar com calma o map, o Reduce, e eu vou mostrar um exemplo mais complexo ainda. Mas esse exemplo é um exemplo legal que pode ser que gere aí alguns desconfortos aí na hora de entender o código. Eu vou fazer aqui uma máscara de CPF, tá? Usando o Reduce. Legal? Que é um método funcional. Então, eu vou criar aqui uma função chamada máscara CPF, que eu vou passar basicamente os números aqui, e eu vou querer colocar os pontos e o traço, certo? Esse é o nosso objetivo, e aí eu queria que vocês dissessem se estão entendendo ou não o que eu estou colocando aqui, ó. Então, console.log, eu vou chamar aqui a função máscara CPF, vou passar aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Então, aqui, basicamente, ele tem que retornar nessa função isso aqui, né? Ó, 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, traço 0, 0. Legal? Entendido aí o objetivo da função? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso aqui em um array. Como é que eu transformo uma string em um array? Alguém lembra? Cadê os especialistas em JavaScript? Eu não sei, não. Eu sei que sou do tem uma Java. função, mas eu iria no Google Ponto. procurar qual é a função, mas eu eu sei também. que tem uma função. Acredito que é ponto Eu split. também. Algumas coisas eu vou no Google, né? Outras eu acabo lembrando, né? Mas tem A primeira uma coisa função que eu chamada pensei foi. split. A primeira coisa que eu pensei foi criar um for e ir fazendo um push para cada interação. Pior que também eu sempre penso nisso primeiro. Pois é, então vamos tentar resolver juntos. A primeira coisa que eu vou fazer é um split, tá? E aí, com isso, se eu colocar aqui um console.log para a gente ver o resultado, tá? Eu vou simplesmente chamar aqui, porque eu vou colocar os console.log dentro da loja, depois no final a gente retorna o valor. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar a minha string e fazer dessa forma. Imagine que o usuário passou aqui um negócio mal formatado, certo? E passou assim, só que ainda não está completo do jeito que eu quero. Ainda assim, ele vai ter aqui os pontos. Uma coisa que eu poderia fazer era aqui, deixa eu pegar aqui, vou colocar logo isso aqui dentro de uma constante, que eu vou chamar aqui de partes, e aí depois eu vou mostrando as partes aqui, depois a gente vai fazendo os ajustes. Legal. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar esses pontos aqui, coisas que não são valores numéricos, tá? Eu poderia, na minha lógica, querer, por exemplo, se o cara passar aqui um CPF meio mal formatado, eu ajeitaria o CPF. Então, o que é que eu posso usar? Agora eu não tenho mais um string, eu tenho um array. O que é que eu posso usar para remover determinados elementos de dentro desse meu array aqui? Que função Tem uma a gente função pode usar para chamada fazer replace. isso? Hã? Você pode usar a função replace e substituir o ponto por um espaço vazio. Sim, eu posso Mas usar a função mesmo assim replace. ia ficar o espaço vazio. E aí, É verdade. Não dá pra usar filter, né? Eu acho que Filter. dá pra usar o filter. Dá para usar o filter, exatamente. Porque agora a gente tem um array e a gente quer filtrar algumas coisas. Então, sem usar regex para não ficar complicado, basicamente o que a gente pode fazer aqui depois do split, né? Eu vou aumentar aqui, ver se eu consigo colocar na mesma linha, depois a gente vai quebrando. Vou colocar aqui um filter e basicamente eu tenho agora um dígito, concordam? Vou chamar de D, eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, o ponto, o 4, o 5. Então, esse elemento aqui, esse D, vai ser um dígito, tá?
já que eu peguei a string e fiz um split para cada elemento. Então, basicamente, o que eu quero é que esse dígito ele esteja dentro desse intervalo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 e 9, e obrigatoriamente esse dígito precisa estar aqui dentro dessa string. Se o dígito estiver dentro dessa string, essa expressão retorna verdadeiro. Se não for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, não for nenhum dos números, ele retorna falso. Não daria para usar o isNumeric aí? Ou JavaScript? Eu sei que tem uma linguagem que tem o isNumeric para verificar se dá para usar... numérico, mas não lembro se é o JavaScript. Mas aí não passa de 2 dígitos também, se usar isNumeric? Porque na verdade, isso aqui não é numérico ainda, né? Isso aqui tá como se fosse string. Tem outras formas de a gente trabalhar, mas para trabalhar de uma forma simples e visual, a gente pode trabalhar com regex, por exemplo. Eu só quero os valores numéricos. Então a gente pode colocar lá o /d, né, que são valores numéricos, e a gente fazer o filtro usando regex. Mas como eu quero usar o filter, né, já que a gente está trabalhando com esse conceito de map e filter, embora eu não tenha explicado ainda o map e o reduce, então a gente pode fazer isso. Com isso, agora a gente tem nas nossas partes, deixa eu limpar aqui, ó, executando, nós temos apenas os valores numéricos. Qualquer coisa que você coloque a mais, vai sobrar apenas os valores numéricos, tá? E se você quisesse ainda, eventualmente, garantir ainda mais, você poderia, vamos supor que, por algum motivo, o ideal é que você espere que o usuário coloque um valor válido. Por quê? Porque se um usuário coloca um CPF que tem, sei lá, mais números, não faz sentido nós, programadores, tentar resolver um problema de um dado que foi passado de forma errada. O ideal é que a gente jogue uma exceção. Porque, tipo assim, o cara colocou muito mais números do que você tem um CPF, então alguma coisa está errada. Vai que eu tiro os últimos números, mas os últimos números estavam certos e os errados eram os primeiros. Então não tem como eu adivinhar. Mas como a gente está aqui num exercício, só num teste, a gente sabe que um CPF ele tem 11 dígitos, né? Como é que eu faço para filtrar apenas os 11 primeiros? Dentro de um array. Eu sei que eu posso fazer isso com uma string. Eu posso usar um substring, né? E dizer, ó, vai do primeiro até o elemento tal e ele vai me dar os 11 primeiros. Mas dentro de um array, como é que eu poderia filtrar apenas os elementos? São 11 mesmo, né? Deixa eu contar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente. Como é que eu consigo filtrar apenas os 11 primeiros? Filtrar só para ir jogando mais índice, alguns desafios aqui. Alguma coisa assim. Hã? Pelo índice do elemento. Pelo índice. Dá para a gente fazer pelo índice. E que função a gente pode usar? Daria para usar o filter de novo, não daria? Dá para usar o filter de novo, exatamente. Só que agora no filter eu posso encadear novamente um filter, só que agora não me interessa muito o dígito, me interessa agora o índice, correto? Então, e o índice começa de 0, então eu quero filtrar do índice 0 até o 10, o que significa que se o índice for menor do que 11, ou menor ou igual a 10, eu quero que esse valor continue. O resto eu quero que corte. Então, se eventualmente eu colocar aqui outros números, inclusive letras, não vai ter problema. O que vai sobrar aqui nesse meu código são apenas os primeiros 11 dígitos, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui um pouco de como a gente pode, sei lá, transformar um string em um array e trabalhar nessa string como se ela fosse um array para ir fazendo os filtros e as lógicas da gente. Legal. Isso aqui é a primeira parte, agora a gente tem o que preparou os nossos 11 dígitos, lembrando, se você estiver fazendo uma função oficial, o ideal é que se o dado que chegou está errado, não está legal, você até poderia permitir que chegasse um ponto e um traço aí fora do canto, mas se você passou mais valores, o ideal é que realmente você critique aí a entrada, jogue uma exceção e tal, porque vai ser melhor do que você tentar adivinhar o que vai acontecer. Mas a gente está aqui tentando usar o máximo
de programação funcional possível. Legal, então a gente tem aqui as nossas partes agora, e o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar essas partes e vou querer agora, a partir de uma função reduce, gerar o meu CPF formatado. Então eu vou ter o CPF como sendo o meu acumulador do reduce, e vou ter aqui um número que é cada um dos elementos. Então, basicamente, o que é que ele vai gerar? Esse acumulador aqui, eu acho que vocês conhecem o Reduce, né? Eventualmente, quem não conhece, tem um vídeo da Coda que eu falo sobre o Reduce. Se procurar Map, Reduce, Filter, eu vou explicar bem direitinho o que significa o Reduce, e eventualmente, numa outra aula, a gente pode falar sobre isso, mas eu vou terminar o vídeo nesse exemplo aqui, tá? Então, basicamente, o que é que acontece? Vamos supor que eu vou retornar aqui teste, eu vou pedir para ele imprimir o valor de CPF e o valor de número, e vou iniciar o valor como inicial, beleza. Olha o que é que vai acontecer para a gente entender como funciona o Reduce aqui de uma forma rápida. O valor inicial, na primeira vez que essa função é executada, o Reduce vai executar essa função a mesma quantidade de elementos que tem dentro do meu array. Então, se meu array tem 11 elementos, que é o caso aqui, ele vai executar essa função 11 vezes. Na primeira vez, ele vai passar para o CPF o valor inicial, e ele vai passar cada um dos elementos como sendo o parâmetro, o segundo parâmetro, que é o número. Então, ele vai passar 0, ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Ele vai passar tudo isso, e as próximas versões de CPF é exatamente o valor que você está retornando na função. Como eu retornei teste, então, primeiro ficou inicial, 1, e depois ficou teste, 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 teste e tal. Se eu pegar, por exemplo, o número, e eu ir concatenando o número, por exemplo, colocar o valor de CPF mais o valor de número e retornando, o que vai acontecer é que ele vai pegar o valor inicial e vai concatenando, ó, 1, 2, tal, e vai concatenando até que no final eu tenho isso aqui. Então, o que eu quero, na verdade, é iniciar com o valor zerado, e eu quero, por exemplo, criar aqui uma forma de... Opa, o alarme tocando. Quero criar uma forma aqui de ele ir concatenando os números. Só que na hora de concatenar os números, tá? Eu vou mostrar só o CPF mesmo aqui. Na hora de concatenar os números, eu quero colocar os pontos e tal, tá? E é aqui que o código ficou um pouco louco. Então, basicamente, eu vou colocar aqui uma template string, que eu vou pegar o CPF e vou pegar também o valor numérico. E no final, deixa eu já mostrar para vocês, eu vou retornar isso aqui, ó. Vou retornar aquilo que está vindo do Reduce, e eu vou pedir para mostrar isso aqui no console.log. Aqui vai ser o valor final. Então, se a gente executar aqui, nós temos basicamente ele concatenando todos os valores. Legal. Só que, imagine que eu coloque um ponto aqui no meio. O que é que vai acontecer? Acredito que a cada interação vai ter um ponto ali depois de cada número. Entre os valores. Então, ele começa vazio, aí ele vai pegar vazio, ponto, o primeiro elemento, que é o 1. E aí depois ele vai colocar, vai retornar isso aqui, ponto 1. Na segunda interação, eu vou colocar aqui o CPF para a gente ver o progresso de como isso vai continuando. Uma das formas que, pelo menos, eu gosto de aprender o Reduce é mostrando dentro do console os valores que vão sendo gerados a cada interação, porque você está acumulando os valores nessa variável do CPF. Se você está vendo o Reduce pela primeira vez, pode se desesperar porque demora mesmo para aprender, certo? Como eu falei, tem uma aula aqui, eu quero só finalizar com esse exemplo, depois a gente faz uma segunda aula aí de programação funcional para a gente ver com mais calmas e alguns exemplos mais complexos. Então, basicamente,
eu tenho um ponto aqui, certo? Eu coloquei um ponto para cada interação. Só que eu quero colocar um ponto apenas em alguns locais. Vocês concordam? Eu tenho que colocar um ponto em algum local. Mas não é qualquer local que eu tenho que colocar um ponto. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu poderia, por exemplo, ter aqui o índice, e eu posso dizer o seguinte, ó. Em vez de colocar um ponto aqui, eu vou criar uma variável aqui. Então, eu vou colocar aqui constante, ponto, recebe. Se o i for exatamente igual a 3, eu vou colocar aqui um ponto. Caso contrário, eu vou retornar vazio. E aí eu posso colocar esse ponto aqui, ó, aqui no meio. Vamos ver se dá certo. Então, eu vou executar agora, limpar aqui e executar. Ele colocou um ponto exatamente no índice 3. E eu posso colocar aqui para ser ou o índice 7, se eu não estou enganado. Então, índice igual a 7. Ou seja, se ele for igual a 3 ou igual a 7, vai lá e coloque um ponto. Então, executando. Agora, eu coloquei no índice errado, né? Eu coloquei no 3, eu acho que teria que ser no 6. Então, eu vou colocar aqui no 6, executando. Agora eu tenho, ó, 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto. E agora, eu teria que ter um traço. E eu posso usar essa mesma lógica do ponto e colocar aqui um traço. Só que o traço seria, eu acho que no índice 10. E eu preciso colocar apenas um único traço. E aqui eu consigo colocar o traço ou o vazio. E, obviamente, eu preciso colocar o traço aqui dentro, tá? Então, se eu executar agora, eu acho que vai dar a máscara do CPF. Não, né? É para ser no 10. No 9, quer dizer. Colocando 9, executando. Pronto, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 00. Então, esse código, ele é um código que acaba sendo pequeno e ele é um código um pouco mais confuso de ser entendido. Não sei se vocês concordam. Por quê? Porque como ele é tão pequeno, você primeiro tem que entender muito bem o que a função reduce está fazendo, né? Para que você entenda realmente o que é que daí, por que daí está saindo um CPF formatado, né? A partir de uma determinada string que você recebeu. O poder, né? Claro que eu gosto muito de usar reduce, mapping, filter e funções, e criar minhas próprias funções e tal, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, talvez em um outro exemplo, que é o exemplo final que eu tinha feito aqui, e eu vou colocar aqui só para efeito de conhecimento, ó, final.js, e na verdade eu tinha chamado de final não, chamado de composição.js. E aqui, basicamente, eu criei várias funções pequenas e criei uma função chamada compor usando curring junto com reduce. E no final a gente consegue criar funções a partir de outras funções, o que é muito legal, né? E aí talvez eu grave uma aula especificamente para falar sobre isso, porque é um tema muito legal. E isso tem muito a ver de como você pode programar JavaScript de forma funcional. Então, por exemplo, eu criei aqui uma função narrar, que é uma composição da função esticar e a função perguntar. Criei uma função exagerar, que é uma composição de gritar e enfatizar. E no final você vai compondo as funções em cima de outras funções, e no final você tem o resultado, né, que essas funções vão gerar a partir da composição de funções, tá? Falei demais, seria aqui o objetivo trazer uma aula introdutória, né? Já está aí com 1h22, para ser um pouco menor, talvez aí 40 minutos, meia hora, mas eu queria dizer que eventualmente a gente pode ter outras versões aí, outras aulas para a gente falar de temas um pouco mais complexos, mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quer entender bem JavaScript, tem que entender função. Quer entender bem JavaScript, tem que entender um pouco desses princípios de programação funcional para que você possa entender como você pode usar a função em JavaScript de uma forma poderosa, certo? Então, era isso que eu tinha
para compartilhar com vocês. Talvez depois a gente possa ter aí mais tempo para a gente falar de assuntos específicos, né, e eventualmente aprofundar um pouco mais e mostrar exemplos mais profundos relacionados à programação funcional. Agora, uma questão essencial que a gente comentou aqui é o seguinte: uma coisa é você entender o mecanismo, outra coisa é você entender de forma profunda como aplicar isso no dia a dia da programação, e isso demora tempo, tá? Tem que ter exemplos e tal. Uma das coisas que eu estava planejando em fazer, talvez em breve aí, dando spoiler, é a gente trabalhar o clone de algumas interfaces. Por exemplo, pegar o YouTube e a gente clonar ela usando, por exemplo, o React, usando alguma biblioteca Vue, ou, sei lá, alguma aplicação mobile também, acho que seria legal, para que a gente possa falar um pouco mais sobre como organizar, e vocês vão perceber também que tanto a gente consegue usar em aplicações como por exemplo, um front-end em React. Dá para a gente aplicar muito dos princípios de programação funcional e dá também para a gente aplicar muito dos princípios de orientação ao objeto, né, criando modelos ricos e tal. Então, são coisas que a gente pode, eventualmente, depois conectar, né, programação funcional com frameworks e tal, e a gente tem um resultado super legal. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Deu para entender ou ficou meio... Essa parte final ficou complicado? Não, o Eu legal tenho é que falar legal que sempre me buga. Hã? Eu entendi, mas sempre me buga, não tem jeito, sempre vai me bugar. Enquanto eu não pegar pra praticar mesmo, não tem jeito. Chega um ponto que eu falo, nossa, fica um pouco confuso, mas tudo faz sentido na hora que você lê. Só que aí você volta na função ali, um chamando a outra e outra chamando uma. É uma coisa que exige acho, muita prática, mas parece que é Não, muito pois poderoso, né? e depois a gente pode pegar alguns desses exemplos mais complexos, e aí eu posso passar para vocês antes, para vocês entenderem, e a gente vai discutindo aqui todo mundo junto. Eu passo um exemplo para cada um, e a gente eventualmente vai discutindo, vocês tentando explicar, porque uma das coisas que, pelo menos, me ajudou muito, foi o fato de que, na minha jornada como programador, uma boa parte dela, eu estudava e eu tinha que ensinar na sequência. Né? Então, começou isso no trabalho. Eu estudava uma tecnologia nova e eu tinha que ensinar a equipe de desenvolvimento a usar essa tecnologia. Aí depois eu comecei a dar aula na faculdade. Eu estudava e ensinava na sequência. Então, quando você ensina, você tem que entender os mecanismos. E isso, sem dúvida, ajuda muito o processo de fixação. Beleza? Sim, Então, cada um criar o seu Reduce, por exemplo, de uma forma que acha que é legal. Cada um traz sim, seu próprio exemplo de Reduce. Fala, pronto, eu acho que posso dessa passar um forma, desafio cada e um traz cada seu um exemplo resolve de usando o uma mesma contexto que forma. quiser. O Cada um contexto resolve de uma forma que quiser, para a gente ver o somatório de todas as execuções, né? Todos os códigos, as implementações. Acho que vai ser um Sim. desafio muito legal, porque a gente vai ver perspectivas massa, diferentes de um mesmo problema e a gente eventualmente vai tirar muitas ideias legais aí a partir desses desafios. Boa ideia, gostei. Então é isso. Tranquilo? Posso finalizar? Tranquilo. Tranquilo. Vamos lá. Hora da Tranquilo, boia. vamos. Tranquilo. Beleza, então em breve a gente vai estar discutindo quem vai ser o próximo para trazer aí a nossa aula, beleza? Beleza. Beleza. Então, pessoal, Beleza. é isso. Finalizamos aqui o nosso primeira talk relacionado à programação funcional. Né? É um tema denso, é um tema que demora tempo para aprender, tem que praticar bastante, né? Como o Lourenço estava dizendo, você entende, mas buga ali, né? Um pouco a cabeça. E o fato é que praticando, estudando exemplos, né, tentando resolver problemas com programação funcional, sem dúvida vai ajudando a você ganhar fluência, como qualquer outra coisa na vida, né, você ganha fluência com prática e com tempo. Então, acho que acontece a mesma coisa também relacionado à programação funcional. Espero que tenha sido claro para vocês, né, talvez alguns exemplos dêem uma avançada rápida, assim, mas espero que ficado claro para vocês os principais conceitos, os principais mecanismos, né, como passar uma função como parâmetro, retornar uma função como parâmetro, né, são coisas básicas que a partir dali você consegue criar muitas coisas poderosas, e isso é algo extremamente importante se você quer ser um programador JavaScript. Tem que entender sobre função, porque função, como se fosse o rei ali do
do reino do JavaScript. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse formato. A gente deve fazer outros formatos de Line Talk, né, com apresentações, talvez uma coisa mais, sei lá, específica para um tema, ou falando sobre conceitos gerais de Git, de front-end, de back-end. Então tem muita coisa legal. Deixa aí os comentários se vocês querem ver algum tema específico, né? E nas próximas edições a gente deve ter outras pessoas também ministrando para a gente. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.